Fala, galera. Bom, vamos para mais uma aula aí de gramática. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Dando continuidade aí ao conteúdo, tá? A gente agora vai falar sobre advérbio. Advérbio, né, é bem tranquilo. Muitos de vocês já conhecem, né, o poder aí que o advérbio tem numa frase. Então, advérbio, né, na palavra advérbio, temos o prefixo latino ad, que evoca a ideia de aproximação, movimento para junto de, como em adquirir, adição. Se o adjetivo é a palavra que se refere ao substantivo para lhe dar uma característica, o advérbio acrescenta uma circunstância ao verbo, tá? Advérbio está no livro 9, tá? Livro 9, página 10. Então, o advérbio, ele é uma palavra caracterizadora, tá? Ele dá um sentido caracterizador ao verbo, tá? Assim como, né? Assim como foi dito ali, o adjetivo está ligado ao substantivo, ele qualifica o substantivo, o advérbio caracteriza o verbo, tá? Então, aqui, estou lendo um bom livro. Bom é adjetivo, pois modifica o substantivo livro, dando-lhe uma qualidade. Você lê bem. Bem é advérbio, pois modifica a forma do verbo ler. Então, ele caracteriza ali o verbo ler, tá? Advérbio é a palavra que acompanha um verbo para indicar a circunstância em que se desenvolve o processo verbal, mas também pode acompanhar um adjetivo ou outro advérbio para intensificar uma característica ou circunstância, respectivamente. Advérbio é a palavra que, normalmente, é invariável do ponto de vista morfológico, pois não apresenta flexão de gênero e de número. Semanticamente, expressa uma circunstância de tempo, modo, afirmação, negação, e assim vai. Que são as classificações, né, dos advérbios. Sintaticamente, modifica o verbo, o adjetivo, o próprio advérbio ou toda a afirmação expressa em uma frase. Saiu cedo. O cedo modifica a forma verbal saiu. Então, aqui ele está ligado ao verbo. Todos consideram bastante inteligente. O advérbio bastante modifica o adjetivo inteligente. Então, advérbio aí também pode estar ligado, né, ao adjetivo. Tá? Então, um advérbio de intensidade aí. O palestrante se expressa muito bem. O advérbio muito modifica o advérbio bem. Então, advérbio pode modificar outro advérbio também, tá? Mas é comum ele estar ligado ali mais no verbo. Mesmo que ele modifique um adjetivo ou um outro advérbio, precisa haver ali um verbo no meio, tá? Então, a gente consegue identificar desse modo. Devagar se vai ao longe. Então, o advérbio devagar modifica a forma verbal vai. Felizmente, o dia amanheceu chuvoso. O advérbio desse tipo geralmente exprime uma opinião pessoal de quem fala. O advérbio pode ser representado por uma única palavra ou por um conjunto de palavras. Então, ele pode ser apenas uma palavra ou uma locução, tá? Adverbial. Assim como tem a locução adjetiva, né? Tem locução verbal, tem também locução adverbial. Então, aqui temos as classificações, tá? Afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente. Geralmente terminam sempre em mente, tá? Em ente. Então, a maioria dos advérbios aí terminam em ente, mas não é regra, tá? É mais uma questão aí para vocês identificarem. Causa de medo, de fome, de pavor. Então, aí temos a locução adverbial, né? Muito usada aí. Locução adverbial, para quem não sabe, são duas palavras que designam um só. Então, locução tem a preposição mais o advérbio, locução adverbial, né? Dúvida, acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez. Finalidade, para, substantivo, para o exame, para o sucesso.
Então, tudo que designa uma finalidade aí é caracterizado de advérbio de finalidade. Deixa eu ver aqui, que isso aqui eu pulei. Aqui tem um trecho, né, de uma canção do Zé Ramalho, onde tem bastante advérbios aí, né? Normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, com precisão. Os advérbios e a locução adverbial com precisão modificam a forma verbal contrai, indicando o modo como o nervo se contrai. Excepcionalmente, o advérbio pode modificar o substantivo, como acontece na frase "ele é quase médico". Forma-se no fim deste ano. O advérbio quase modifica o substantivo médico. Então, em alguns casos pode acontecer, mas não é regra, tá? Porém, tem ali um verbo aqui, ó, de ligação, tá? Advérbio versus adjetivo. Uma questão bem interessante e bastante explorada em exames de vestibulares é o fato de que algumas palavras podem funcionar como advérbio ou adjetivo, dependendo do contexto. Por exemplo, se a palavra alto modificar um substantivo, homem alto, será classificada como adjetivo. Se modificar um verbo, falei alto, será classificada como advérbio. Para que não haja dúvidas sobre isso, é fundamental saber que o advérbio nunca varia em gênero e número. Então, aqui, ó, essa parte aqui é bem importante. O advérbio é uma palavra invariável, né? Ou seja, ele não tem variação. O adjetivo, ele concorda com o substantivo. Então, ele possui variação, é uma palavra variável. Tá? E aí a gente consegue identificar. Ainda usando a palavra alto, como por exemplo, observe a diferença. Ele é alto, nós somos altos. Ele fala alto, nós falamos alto. Como na segunda coluna, a palavra alto é advérbio. Ela não sofre alteração. Já na primeira coluna, é necessário fazer a concordância. Então, a primeira, né, é caracterizado como adjetivo, né? E a segunda é caracterizado como advérbio. Professora, mas ali alto está ligado ao verbo. Ele é alto. Tem um verbo aqui, mas ele está ligado ao nome, tá? Ele. Tá? O verbo aqui é um verbo de ligação, ele está servindo só para ligar, tá? Então, ele concorda com o alto concorda com o sujeito ele, beleza? Então, continuando aí, né? Finalidade, intensidade. Então, muito, pouco, assaz, bastante, deveras, mais, menos, completamente, demais. Galera, não tem regra, tá? É assim, qualquer palavra que designa intensidade, que designa um lugar, que designa modo, que designa negação, afirmação, e assim vai, é advérbio, tá? Óbvio que tem umas palavras que são mais utilizadas, mas qualquer palavra, né, que designaram essas classificações aqui pode ser considerada advérbio. Então, de lugar, né, abaixo, acima, lá, aqui, cá, colar, de frente, ali, adiante, onde, aonde, donde, avante, e assim vai. Depois vocês veem com calma no livro, vocês vão destacando, tá? Até porque isso para vocês em redação é muito bom, tá? A advérbio aí serve também como uma palavra de ligação, tá? Então é muito utilizada. Modo, né? Bem, mal, depressa, devagar, as tontas, ao acaso, melhor, suavemente, corajosamente, e assim vai. Negação, né? Não absolutamente, tampouco, de modo algum, nem pensar também. E tempo. Quando, agora, hoje, amanhã, logo, raramente, cedo, tarde, afinal, então, breve, e assim vai. Deixa eu ver aqui. Então,
Paramos aqui no primeiro vídeo, no segundo vídeo a gente continua. Até!